Josias de Souza, você começa essa. Olha, o primeiro turno das eleições municipais e as eleições presidenciais americanas tiveram algo em comum. Esses dois processos eleitorais serviram para lembrar que qualquer um pode ser candidato à reeleição, um prefeito no Brasil ou um presidente nos Estados Unidos. Mas é preciso ter desempenho para isso. Não precisa ser gênio em política para compreender que a chance do presidente Bolsonaro ser reconduzido ao Palácio do Planalto em 2022 depende dos resultados que ele será capaz de produzir ao longo desse seu primeiro mandato. O pedaço do governo que trabalha sem bumbo, em silêncio, já compreendeu a mensagem desses dois processos, o processo municipal e a sucessão americana. Mas a ficha do presidente Bolsonaro ela não caiu ainda. Para o presidente, a pandemia continua existindo só para os maricas, o desmatamento na Amazônia é conversa fiada de europeu, não importa que o seu presidente do Banco Central esteja preocupado com isso. O Flávio Bolsonaro é vítima de perseguição política, o Joe Biden ainda não foi eleito presidente nos Estados Unidos, e o racismo é uma fantasia que alguns arruaceiros estão tentando importar para o Brasil. Enquanto o presidente mata o tempo com essa agenda tóxica, o ministro Paulo Guedes tenta recolocar, sem sucesso até agora, ele tenta recolocar a pauta das reformas nos trilhos. O Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto com duas bolas na marca do pênalti, da popularidade, a Lava Jato e a retomada do crescimento da economia. Ele fez vários gols, quase todos contra. Verificou-se que o apoio à cruzada anticorrupção era um apoio retórico só, era de vidro, se quebrou. Hoje o presidente Bolsonaro mantém uma improdutiva proximidade com o Centrão. Há muito toma lá e pouco dá cá. A distribuição de cargos, alguns deles importantes, com cofres bilionários, essa distribuição não impulsionou a agenda do ministro da Economia no Congresso. Antes da crise sanitária, não se falava em coronavírus, o governo entregou um pibinho de 1,1%. Hoje, o presidente convive com a recessão da pandemia. Não é responsabilidade dele, mas ele tem que lidar com isso. Os desempregados já estão aí, somando quase 13 milhões de brasileiros. As reformas econômicas sobrevivem como uma prioridade retórica até aqui. Nós estamos às portas da segunda metade do mandato, nenhuma estatal foi privatizada. O compromisso com a austeridade da parte do presidente virou um ponto de interrogação. Não é que falta rumo ao governo, a questão é que, mantido o quadro atual, se não houver aí uma alteração bastante relevante, o rumo do governo vai ser o brejo. Então, em vez de negar a existência de problemas, o presidente precisa enfrentá-los. Está aí o ministro, hoje mesmo, o ministro da Economia, voltou a falar que nós vamos ter um resultado negativo no emprego nesse ano, está lá defendendo a desoneração na folha de novo, dizendo que nós temos que retomar as reformas, quer dizer, está ali o ministro pregando praticamente no deserto. E o presidente não convoca os seus aliados no Congresso, não mobiliza a sua tropa legislativa, fica perdido nessa agenda tóxica. Se continuar assim, ele corre o risco de chegar no final do seu mandato na posição que está sendo enfrentada aí pelo presidente Trump ou pelos candidatos a prefeito, como o Crivella, por exemplo, que não tiveram resultado a exibir. Esse risco existe.